Fala galera, hoje eu vou falar sobre como escolher entre organização física e digital. Eu literalmente acabei de gravar um vídeo sobre isso de uma forma um pouco mais ampla, mas decidi fazer um outro vídeo um pouco mais linear, assim, até para testar esse estilo de comunicação também. E já entra no ponto assim, né, de quanto a organização é importante, né? Qual é o problema da organização e onde entra essa questão do físico e do digital, principalmente na disponibilidade, né? O quanto que aquilo vai estar disponível, vai estar presente na sua vida, vai estar acessível para você ter uma organização, seja no físico e no digital. E de cara, assim, o digital já parece ter uma vantagem, né? Porque você está sempre com o seu celular, você está sempre com o computador, não sempre, né, com o computador, mas enfim. Enfim, geralmente as pessoas têm um dispositivo digital, provavelmente você esteja assistindo aqui ou no celular ou no computador, YouTube, né? Então, a partir dessa disponibilidade digital parece ter uma grande vantagem nessa questão, mas quando você consegue ver de uma forma mais ampla e pensar principalmente na função que a organização tem, esse entendimento, essa decisão fica um pouco mais clara. E qual que era o meu problema com a organização? No outro vídeo eu falei sobre o problema da organização física. Para mim era a questão do entendimento, né? De entender as notas, mas além disso tem a questão da disponibilidade de estar sempre com aquilo e compactar, né? Então muitas informações de forma física exigem também muitas informações em muitas folhas, né? Então esse problema também de transporte, de carregar, isso era uma das desvantagens, mas das dificuldades, na verdade, que eu tinha com a organização física. Apesar de, em termos de, assim, de aprendizado, de capturar coisas, principalmente fazer um tipo de anotação que é mais visual, mais integrado, assim, uma coisa que eu gostava bastante de fazer, eu perco com o digital. Então, estou dando esse contexto para colocar a primeira ideia aqui, que é pensar na função que a organização tem, né? Que as suas anotações têm. Porque essa função provavelmente vai superar qualquer tipo de formato que você esteja fazendo. E aí, eu tinha citado o caso do Niklas Luhmann, que é um sociólogo, que tem o método Zettelkasten, mas vou colocar um outro exemplo aqui, que é até no próprio contexto da psicologia, mas é só um exemplo. Não necessariamente você precisa saber de psicologia para entender isso. Mas, por exemplo, quando você está num setting terapêutico, né? Quando você está com uma pessoa ali no sigilo, é muito delicado, principalmente nesse contexto, né, atual, assim, talvez as coisas mudem, mas você ficar fazendo anotações na frente do paciente, assim, com o seu celular, sabe? Porque aquilo naquele contexto pode ser bem invasivo, sabe? Pode ser realmente bem delicado para a situação, porque, pode pensar que você está usando o WhatsApp, o Instagram e tudo mais, não necessariamente está presente ali naquele momento. E o próprio celular tem essa função, né, de causar muitas distrações. Então, aquela função que a anotação teria de você tanto registrar coisas, né, da pessoa que você está escutando, mas também proporcionar um ambiente que você demonstre, né, tá atento ali, ela é prejudicada, sabe, com o digital. Então, a função que você precisa ter para a organização vai superar o tipo de formato, e você precisa estar sensível à utilidade da sua organização para você ter essa escolha mais assertiva entre o digital e o físico, né? E aí entra a segunda questão, que é quando você vai cuidar dessas notas, né? Então, como você vai fazer o processo desde você pensar nisso, né, nessa função que é meio que antecedente à própria anotação. A própria anotação em si, né, como é que você vai organizar, tipo, você vai fazer mais gráficos, mais questões mais lineares ali, como é que você vai estar fazendo isso até o final. Então, fazer a anotação em si talvez seja uma parte, talvez não, é uma parte de um processo maior, né? Quando você consegue integrar isso em um processo maior, essa anotação ganha uma função mais
mais consistente ali, né? Em termos de você conseguir tanto fazer uma anotação, mas que aquela anotação te ajude a ter um entendimento melhor sobre algum objeto, algum conceito ali, né? No sentido do estudo, ou então no contexto mais do trabalho, da ação, ter um recado aí que você precisa mandar para alguém, um e-mail mais específico, mais pontual ali, algo que você vai construir. Então, a anotação está dentro de uma parte, de um processo que entra na própria função também da organização. E aí, por exemplo, na questão do digital, para mim uma outra coisa, né, que me leva ao digital é como eu consigo integrar diferentes anotações, desculpa. Então, principalmente por links e por relações mesmo entre essas anotações, falando relações porque é o sistema que o Notion usa, né, que é a minha principal ferramenta aqui. Então, a organização, a depender do tipo que você faz, pode te ajudar a processar isso melhor. Então, vai depender também da sua escolha aí. Então, em outro sentido, se você faz uma organização mais física, é possível fazer é possível que você tenha, enfim, tem alguns achados, né, que demonstram isso, que de forma geral as pessoas que têm anotação ali física à mão, elas conseguem aprender, né, a parte de aquisição do conhecimento, que aí já tem uma perspectiva, já tem um viés também com relação a isso, ela é favorecida, né, com a anotação mais no físico. Inclusive eu quero até fazer um vídeo sobre isso, mas talvez fique um vídeo para depois, porque eu tenho que estudar um pouco melhor sobre essas coisas. E eu tenho um certo receio de falar algumas coisas da psicologia assim, para não levar caminhos que não são muito positivos assim para quem não tem tanto o entendimento, né, mais aprofundado. Isso não é um canal de psicologia especificamente, né? Apesar disso fazer parte da minha história, daquilo que eu estou falando aqui. Mas um pequeno parênteses aqui para colocar que essa organização está dentro de um processo maior e que é preciso ter esse cuidado mais amplo ali e entender onde é que ela está se encaixando, né? Se ela está se encaixando mais no aprendizado, se ela está se encaixando mais no trabalho, ou se ela está se encaixando na integração disso. E aí entra num terceiro ponto, que aí, só para não ficar tanto... Não é em cima do muro, porque no final das contas é possível integrar as coisas se você tem um processo mais amplo, que aí, por exemplo, o segundo cérebro é um tipo de processo de gestão de conhecimento. O método Zettelkasten é um processo de gestão de conhecimento também, mas voltado para a parte acadêmica. Então, se você tem essas coisas maiores, mais definidas, as ferramentas vêm como um auxílio, sabe? Então, é possível que isso seja integrado, mas aí só colocando um pouco mais da questão do digital, porque que você poderia fazer uma organização digital, o que isso traria de vantagem, mas também com certos cuidados. Acho que principalmente a questão da flexibilidade, né? Então, tanto de você ter a anotação em diversos contextos, né? A gente geralmente está com o celular, está com o computador, né? No contexto do trabalho. Então, essa flexibilidade, você tá em diferentes lugares e ter, tipo assim, ter uma ideia, ter aquilo mais fácil ali no digital. E aí, por exemplo, também, outra coisa também é que com a organização física, você precisa estar tendo um cuidado maior com, tipo, um caderninho desse aqui, né? Que é bem frágil. Qualquer aguinha aqui que toma nisso, já era, assim, sabe? Tipo, fica bem comprometido mesmo. Então, precisa ter um pouco mais de cuidado nesse sentido. E, inevitavelmente, isso é uma coisa que não tem como fugir da organização física. Quanto mais ideias, mais coisas você tiver, mais papel você vai precisar ter para fazer a anotação. E conforme você vai acumulando coisas, né, que fazem sentido, é difícil manter isso disponível a diversos momentos, então ter organizado. E na verdade a tecnologia entra para melhorar um processo maior. Então no último vídeo eu falei sobre como o Niklas Luhmann ele fez toda a organização dele em caixas e no papel, sabe? E aí também entra vários recortes, né? Que ele era
um homem branco e tudo mais, e tem todo um suporte acadêmico. Não é o método só que ele tinha que fez com que ele produzisse muito, né? Tem todo o contexto ali envolvido para que ele conseguisse fazer isso, mas com certeza o método foi de grande contribuição. Mas eu acho que se ele pudesse ter aquelas caixas em diversos contextos ali, né, quando ele fosse viajar para a Austrália, para a Suíça, sei lá para onde é que ele ia, talvez ele tivesse uma vantagem assim, né, com relação ao digital, que é isso, o digital serve para flexibilizar um pouco mais em termos de localidade, então tem a questão da flexibilidade dentro da localidade, né, dentro desse terceiro tópico assim, da flexibilidade, tem a questão da localidade da organização, que para mim conta bastante. Então eu tô aqui na minha casa, às vezes estou na casa dos meus pais, às vezes estou na casa da minha namorada, minha companheira, às vezes estou na casa de um amigo, então eu gosto de ter essa flexibilidade para criar, ainda mais aqui que eu agora estou nesse processo criativo, mas também com as coisas da faculdade. Então essa flexibilidade de local para mim é muito importante. E outra coisa é da próprio conteúdo da organização, da anotação. Que com o digital, tipo assim, eu tenho uma ordem aqui, né, de tópicos, né? E eu não consigo colocar um tópico em cima do outro e voltar aquilo, a não ser que eu refaça isso dentro do físico, né? Enquanto digital você consegue ter essa flexibilidade interna da organização, que pode ser uma vantagem também. E aí, o principal perigo da organização digital, que para mim tem sido uma questão, e às vezes eu penso até de trocar de ferramenta por isso, apesar de eu achar, e pelo que eu li, assim, o Notion é bem tranquilo com relação a sigilo, é justamente isso, né? A exposição que você pode ter. Então, se está mais disponível, você pode estar mais suscetível a que outras pessoas, tanto pessoas assim próximas que você tem, vejam suas anotações, às vezes são coisas privadas, mas também de forma mais ampla, né? Se você perde sua conta, se alguém te hackeia seu e-mail e consegue recuperar, isso pode ser um grande perigo digital. Para mim, assim, dentro dos perigos tem outros, acho que o principal é esse, né? O perigo de você perder o seu sigilo ali. Então, espero que vocês tenham tido como ponderar um pouco melhor sobre essa organização digital e física. Hoje eu de fato assim tenho uma mescla entre essas duas coisas, mas o meu centro é no digital, é no Notion, por essas razões que eu falei para você. Mas é isso, lembrem, recapitulando aqui disso, se uma ideia interessante para sair desse vídeo é que a função da organização, do processo, vai ser maior do que qualquer formato, e ele vem antes, não vem necessariamente antes, né, mas ele acompanha a escolha de um formato. E aqui eu vou deixar a indicação de um vídeo um pouco mais longo, que eu vou explicando um pouco mais esse raciocínio, bem parecido com esse vídeo, mas com outros exemplos e com outras questões que eu falei aqui. Vai lá assistir, deixa um feedback lá que eu pedi no finalzinho do vídeo sobre como é que você usa, né, a organização física e digital, ou até mesmo nesse vídeo, mas vai lá nesse vídeo que está bem mais completo sobre a organização física e digital. Valeu!